Olá pessoal, tudo bem? Para mim, professor Calazans, é aquele grande prazer tê-los a bordo. É nosso curso promovido em parceria e-Bianchi, Instituto Professor Calazans e Canal Piloto, Produção e Edição. Nosso curso, assunto fraseologia de tráfego aéreo. Lembrando que nosso curso é composto de 3 módulos e estamos no primeiro módulo, estudando princípios e fundamentos da fraseologia, tá? E vamos ver quais são os princípios. Como eu disse, são pontos que nós não podemos desprezar sobre podendo, né, ter prejuízo no entendimento, tá? A fraseologia de tráfego aéreo, nós estamos gravando esse curso agora em 2016, né? E nós tivemos o último manual, né, promulgado agora em 2016, que é o manual do Comando Aeronáutica, que fala sobre fraseologia de tráfego aéreo. Na realidade, nós pudemos perceber que teve poucas mudanças. Era o capítulo 15 da IK 112 que foi transformado em um único manual. Esperava-se uma grande mudança e pouquíssimas mudanças, num contexto mais abrangente, foi até desprezíveis as mudanças, não teve mudanças significativas não, tá? E o prefácio diz: esta publicação, que substitui o MCA anterior, Fraseologia de Tráfego Aéreo, de 12 de dezembro de 2013, foi editada basicamente com o objetivo de implementar as recomendações da OACI, constantes na emenda 6 ao documento 4444, Gerenciamento de Tráfego Aéreo. Os seguintes assuntos, dentre outros, foram atualizados nessa edição. Então, o interessante que nós chamamos aqui, atenção, é que o documento, o manual, ele teve por finalidade se adequar ao documento 4444. A gente vai ver que deu uma melhorada, mas está longe, né, de se adequar ao documento 4444. Mas começou a andar em direção, isso aí é muito importante, ok? E esse manual, aí é uma coisa interessante, tem por finalidade estabelecer os padrões de fraseologia de tráfego aéreo em complemento ao disposto na IK 112, que é a instrução do Comando Aeronáutico que trata sobre regras do ar, e a IK 137, que é o serviço de tráfego aéreo, tá? Nós tínhamos então a IK 112, ela foi desmembrada em 3 partes. Uma parte IK 112, a IK 112 era regras e serviços de tráfego aéreo, né? Agora nós temos a IK 100 desmembrada em IK 112, regras do ar, IK 137, serviços de tráfego aéreo, e a MCA 116, que fala sobre fraseologia de tráfego aéreo. Então o manual, qual o manual? O MCA 116 tem por finalidade estabelecer os padrões de fraseologia em complemento à IK 112 e à IK 137. Tá? Esses 2 pontos que é interessantes. Olha só que coisa interessante. Nós falamos que fraseologia são frases que exteriorizam procedimentos. São frases que exteriorizam as regras de tráfego aéreo. Se nós prestarmos atenção nessa definição, a gente vai ver que está caminhando nesse sentido. Mas, como eu disse, começou a caminhar, não chegou no seu destino, não. Qual seria o ideal, então, para se estudar regras de tráfego aéreo? Tá? Fraseologia de tráfego aéreo é a interpretação e aplicação das regras de tráfego aéreo através das frases. Voltando aqui um pouquinho. Então, qual seria o ideal? Muitos países adotam esse sistema de ensino que nós vamos aqui falar. Não se estuda a fraseologia separadamente. Em muitos países, você vê a regra de tráfego aéreo e logo em seguida a fraseologia utilizada para a aplicação daquele procedimento. Quem vai estudar AIM é muito comum estudar dessa maneira. Então, estuda-se o procedimento, tá? Estuda-se a determinada instrução, determinada regra, e em seguida, olha, vamos supor que queira explicar decolagem imediata, né? Ou decolagem agilizando. O controlador de tráfego aéreo, ele pode dar instrução para agilizar a decolagem. A fraseologia adequada para esse procedimento é essa. O ideal seria isso. Claro, né, é apenas um ideal dentro do meu ponto de vista.
Tá? O problema é que a fraseologia, antigamente, ele era o último capítulo da ICA 112. Então ficava ali como se fosse... era, na realidade, bem distante da regra tráfego aéreo. Hoje não está nem distante, está fora. Tá? Mas tudo bem. Voltando aqui, se é a expressão, a interpretação, deveria ser dado junto. Então, quando se estuda os procedimentos, deveria também estudar no mesmo momento a fraseologia. Seria o ideal isso aí, tá ok? Cumprimento das normas internacionais. Dessa forma, em relação à fraseologia de tráfego aéreo, as regras e procedimentos dispostos nesta publicação, falando, se ajusta ao anexo 10, a Convenção Civil Internacional, documento, olha só que interessante, voltando aqui um pouquinho, o próprio documento fala, olha que coisa interessante, que a MCA 116, nesse item, fala que teve por finalidade se ajustar ao anexo 10, tá? E também ao documento 4444. Nós sabemos que o anexo 10 é um dos anexos da Convenção de Chicago, que fala sobre comunicações, e o volume 2 fala sobre fraseologia de tráfego aéreo. E o documento 4444, eu cito como a ICA 112, né, da OACI, a título de exemplo, né, uma forma de expressão, mas é a regra geral. Então, nós podemos perceber que o atual manual teve por finalidade se adequar ao anexo 10 e o documento 4444. Então a gente precisa prestar muita atenção, porque na realidade está longe de se adequar ao anexo 10 e o 4444. Ok? A fraseologia é um procedimento estabelecido com o objetivo de assegurar a uniformidade das comunicações radiotelefônicas, reduzir o mínimo de tempo de transmissão das mensagens e proporcionar autorizações claras e concisas. E aí nós vamos ver algumas coisas interessantes. Uniformidade, tá? Então, uniformidade das comunicações, ok? Então, tendendo ao entendimento mútuo, uma coisa uniforme, tá? Que é usado nos Estados Unidos, assim vai. Um padrão uniforme, um padrão internacional. Reduzir o mínimo tempo de transmissão. Então, a gente viu um exemplo anterior que o piloto pergunta What do you intend to do? Quando ele quer saber qual é a intenção da aeronave. What do you intend to do? Quando ele perguntou What do you intend to do, embora gramaticalmente correto, ele infringiu esse objetivo da fraseologia, que é reduzir o mínimo tempo, ou seja, deixou de ser conciso. Então a mensagem tem que ser clara e tem que ser concisa. Então nós vimos no caso do Kuala Lumpur, quando o piloto foi instruído a descer a 2.400 e na realidade desceu para 400 pés, né? Ou seja, a mensagem ali não foi clara. Entre a transmissão e a recepção houve algum problema. Então a fraseologia ela tem que ser uniforme. Tá? Tem que ser concisa, reduzir o tempo, mas com precisão, tá? E aí, communication is two-way process. It's a two-way process. It requires that a message not only be sent, but received and understood. Ou seja, a comunicação é um processo de mão dupla, duas mãos, uma que vai e outra que vem, tá? Então ela requer que a mensagem não apenas seja transmitida, enviada, mas recebida e entendida. Nós precisamos ter isso por base. Quando nós vamos transmitir, seja eu controlador, seja eu piloto, você também, você tem que ter em mente que a tua mensagem tem que ter esses princípios para que não seja equivocada. E aí a gente vai traçar algumas características, na realidade, da comunicação em geral, mas nós traçamos aqui algumas características da fraseologia. Ela precisa ser clara, ela precisa ser concisa, uniforme e reduzir o tempo. Né? Então, clareza. A gente vai ver, a partir de agora, em aulas posteriores, essa característica, mostrando que o controlador ou o piloto ele tem que primar pela clareza. Concisão é falar muito com poucas palavras, sendo preciso. Tá? Uniformidade, tá? Entendimento mútuo. Né? Aqui nós podemos dizer que está ligado à precisão. Tá? Então, o padrão internacional, lembra aquele caso que nós falamos sobre text to hold point, runway 09? Então, o entendimento mútuo, tem que ser preciso, tá? Tem que ter uniformidade. A FAA, ela não pode, poderia até dizer assim, o interessante é que países não tivessem regras diferentes, né? Ou fraseologia, frases que expressassem procedimentos diferentes. A fraseologia, ela
internacionalmente falando, ela tem essa finalidade. Quando nós estudamos tráfego aéreo internacional TAI, o que nós estudamos é exatamente isso, quais são as diferenças de tais países. Porque nem sempre, embora a fraseologia tenha essa finalidade, nem sempre essa finalidade é cumprida. Tá ok? O principal objetivo das comunicações radiotelefônicas entre pilotos e controladores de tráfego aéreo ou operadores de estação aeronáutica é, aqui, entendimento mútuo. Tá aqui, tá? Entendimento mútuo. Essa é a principal finalidade, é o principal objetivo. Só voltando aqui um pouquinho, nós falamos muito sobre piloto e controladores, mas na realidade prestar atenção porque existem locais que não são controlados, onde existe a estação rádio, ou mais comumente chamado como rádio, onde normalmente não são controladores que operam, são os profissionais ligados à comunicação. Nesse caso, esses profissionais também devem conhecer fraseologia, porque na transmissão de informação aos pilotos, né, serão eles, não controladores, mas os operadores da estação aeronáutica que vai prestar esse serviço. Então, a fraseologia de tráfego aéreo é voltada prioritariamente a pilotos e controladores, mas existe dentro do contexto da comunidade aeronáutica outros profissionais que também possam estar envolvidos nesse contexto, tá ok? E vamos falar um pouquinho sobre correção, sobre concisão, clareza e precisão. Então, o que é correção? Tá? Eu estou falando aqui das qualidades da boa comunicação. Tá? Então, correção é a adequação à obediência à disciplina gramatical. Então, o ponto-chave é esse aqui. Obediência à disciplina gramatical, o respeito das normas linguísticas. A gente vai ver aqui no caso Tenerife, que teve um problema sério aqui, onde o piloto não obedeceu à norma linguística. Como nós falamos, fraseologia de tráfego aéreo exige um conhecimento técnico, dos termos técnicos. Nós já vimos que vai ter problema se o piloto não souber como que fala bordo de ataque, bordo de fuga, a empenagem e outros termos aí, tá? Então precisa respeitar, tá? E também a norma gramatical relacionada ao próprio tempo verbal, um dos exemplos, entre vários outros aqui. Tá, ok? Então, a correção, a fraseologia, embora a fraseologia não seja o estudo do idioma inglês, as regras do idioma inglês, elas precisam ser respeitadas para que não haja confusão. Tá? Então, é por isso que nós falamos, é comum, às vezes, eu trabalhando como professor de fraseologia de tráfego aéreo, ter alunos que desconhecem regras básicas do inglês, do idioma inglês, de gramática, de vocabulário, e nós chegamos à conclusão que é impossível o piloto ou o controlador de tráfego aéreo conseguir se desenvolver na fraseologia de tráfego aéreo desconhecendo regras básicas do idioma inglês. Então, ele peca na correção, como nós vamos ver. Vícios de linguagem, então nós vamos ver que há vícios de linguagens em que pilotos e controladores cometem que podem sim comprometer. Tá? A gente vai ver que a correção está muito ligada à precisão. Então, se eu não aplico uma correção, uma gramática adequada, se eu não aplico conhecimentos técnicos adequados, né? Se eu não sei a diferença entre expedite e immediately, são termos técnicos, né? O objetivo da próxima módulo glossário comentado, eu não vou conseguir me desenvolver bem dentro da comunicação no que se refere à fraseologia de tráfego aéreo. Eu dou como exemplo aqui sobre correção, obedecer às regras. Isso aqui foi um incidente que nós participamos na investigação. Não houve colisão entre as aeronaves, mas quase houve. A aeronave estava sobrevoando um aeródromo nacional brasileiro e o tempo estava nublado, operando em condições visuais, mas nublado. E havia várias aeronaves ali no circuito voando no setor de um determinado aeródromo. E as aeronaves, como estava nublado, as aeronaves por vezes se viam e por vezes não. Que entravam nas nuvens, às vezes saíam das nuvens. E dois aviões, né, duas aeronaves estavam em rota de colisão. Era um tráfego conflitante. E o controlador, querendo saber se uma aeronave estava avistando a outra, fez a seguinte pergunta para uma aeronave estrangeira. Did you see the essential traffic? Você viu o tráfego essencial? Ele falou, yes, I did. Tá?
E aí o controlador deixou que eles se virassem, porque tratava-se de um tráfego aéreo visual, né, em que o piloto deveria prover separação visual um com o outro. Só que o controlador, ele se valeu de uma regra gramatical viciada, ele aportuguesou. Então ele queria, a pergunta que ele fez foi a seguinte: você viu e está vendo a aeronave? É isso que ele quis dizer, você está vendo a aeronave? Tá? Então ele aportuguesou, que nós em português às vezes fazemos, você viu a aeronave? No sentido de transmitir uma ideia diferente. Tá? Então o controlador quis perguntar, você viu e está vendo a aeronave? Né? Mas o passado simples no idioma inglês ele tem uma aplicação bem diferente daquilo que o piloto, daquilo que o controlador quis transmitir. Tá? Então o passado simples ele tem a seguinte conotação: eu vi, refere-se a uma ação que ocorreu no passado e não tem mais nenhuma referência com o presente. Então o piloto respondeu, yes, I did. O que o piloto quis dizer? Um nativo da língua inglesa. Sim, eu vi, acabou. Eu vi e não estou vendo mais. Tá? E quando o piloto falou, yes, I did, querendo dizer gramaticalmente e corretamente dentro do idioma inglês, eu vi a aeronave e não estou vendo mais. O controlador entendeu? Eu vi e estou vendo. Tá? E aí o controlador do tráfego aéreo, entendendo que eles estavam se vendo, não proveu mais separação, deixando que eles se separassem e quase houve a colisão. Tá? Então nós temos aqui, voltando aqui um pouquinho, que o controlador ele pecou pela correção. Então ele não obedeceu a disciplina gramatical. Então a utilização do passado simples não tem aplicação que o piloto controlador achou que deveria. Tá, ok? Se ele queria saber se a aeronave estava vendo ainda, ele poderia usar o present perfect, né? Ou o presente simples. Do you see the essential traffic? Você vê o tráfego essencial? Ou do you have the essential traffic in sight? Inclusive essa expressão faz parte do nosso regulamento. Você tem o tráfego à vista? Ou gramaticalmente correto, mas menos técnico, mas estaria dentro, pelo menos no que se refere ao item correção, o piloto controlador não teria cometido. Have you seen the essential traffic? Você está vendo, você vê a aeronave, então ele deveria conhecer, tá, as normas técnicas ligadas à gramática para que pudesse prover uma separação. Houve uma quase colisão porque o controlador de tráfego aéreo pecou pelo item essencial, a boa comunicação, que no caso é a correção. É um exemplo de como a regra, melhor, como a gramática, ela pode interferir num serviço de tráfego aéreo. São muitos outros casos que nós poderíamos trazer aqui como exemplo. Estou trazendo esse caso aqui que não adianta você querer estudar fraseologia sem ter um conhecimento mínimo necessário das regras de tráfego aéreo. Tá ok? Então precisamos sim conhecer o idioma inglês. Verbos modais, né? O modals, né, em inglês, tem dado também muito problema, já deu muito problema, tá? Então, alguns exemplos aqui, né? O modal ele pode representar, dependendo da situação, uma autorização. Can I change flight level? Can I change flight level? Na linguagem coloquial, o can pode ser autorização, né? Can I come in? Posso entrar? Você pode perguntar isso, está numa sala de aula, perguntar ao professor, can I enter? Né? No sentido de obter do professor uma autorização. Pode ser possibilidade, hipótese, pode ser conselho, you should climb to flight level 050, pode ser proibição, o must na negativa é proibição, pode ser sugestão. Então, muito cuidado com os verbos modais. Então, nós, na verdade, não proibimos, não há nenhuma vedação proibitiva em relação ao verbo modal, mas se você não tem um bom conhecimento do verbo modal, você vai pecar pelo item correção, uma das essências da boa comunicação, tá? Conflitos, aqui eu estou pegando exemplos de casos reais. A aeronave solicitou, can I descend to flight level 220? Posso descer para o nível 200? O controlador foi yes, you can. Ambos erraram aqui, tá? Porque a gente vai ver que a gente evita o verbo modal, tá? Então
tecnicamente correto aqui é I request descent to flight level 220. Eu solicito descer para o 200. É assim, o Papa Tango Delta Charlie Charlie request descent to flight level 220. Então eu solicito, tá? E o piloto falou, yes, you can, tá autorizado. E aí o controlador falou, yes, you can. Aí nesse caso específico que eu estudei, o piloto desceu e o controlador perguntou, por que você está descendo? Ué, porque eu fui autorizado. Eu falei, não, eu disse que você pode, mas não era agora. Eu iria falar para você quando era. Então, seria possível, mas não naquele momento. Ou seja, então o controlador de tráfego aéreo deveria falar maintain flight level, present flight level, né? Então ele falou yes, you can, mas ele usou o verbo modal, can, indicando uma autorização, assim entendeu o piloto, mas na verdade ele não estava autorizado. Então nós percebemos que tanto o piloto quanto o controlador não fizeram uso do verbo modal, pecando aí na correção. Então, vou falar uma coisa muito interessante, piloto solicita e o controlador ordena, autorizando ou negando. Negativo, maintain present level. Negativo, mantenha o nível atual, tá ok? E assim por diante, tá? Deveria ser aqui, ó, request descent to flight level 220, não é can I descend, request descent to flight level 220. Aí o controlador poderia responder climb to flight level 200 ou, por exemplo, maintain flight level 150. Agora, yes, you can, aquele you can, tecnicamente falando em termos de fraseologia, não quer dizer nada, ele podia. Tá? Então, faltou aqui uma das características da comunicação que nós vamos falar mais para frente, que está ligada à precisão, que é a assertividade, ser assertivo, né? Ser preciso, né? Então eu solicito descer, essa deveria ser a frase. Can I descend? Não é, tá? A fraseologia padrão não prevê verbos modais na solicitação de uma manobra. E o correto, o controlador usa o imperativo, climb, maintain e acabou. O imperativo é a instrução. Só que a nossa fraseologia não explica isso, né? Não explica que o imperativo deve ser o tempo verbal utilizado pelo controlador de tráfego aéreo. Um outro exemplo muito, né? Também eu tirei isso aqui de um incidente, um conflito de tráfego aéreo. O piloto falou que na descent flight level 220, já está incorreto. Deveria ser request descent flight level, can I? Aí o controlador falou, ok, stand-by. Eu não sei o que o controlador quis dizer, mas essa foi a resposta e o piloto desceu, tá? Houve conflito de tráfego aéreo aqui, porque o piloto desceu para o nível 220, entendendo que ok era uma autorização. Então, ok não é autorização. Ok, inclusive, ele é recomendado a não ser utilizado na fraseologia, porque o ok tem uma conotação positiva. Há um equivocado entendimento de pilotos, até mesmo controladores, entendendo que quando recebe ok, ele foi autorizado. No caso aqui, muito complexo para entender isso, mas o piloto entendeu, controlador falou ok, dizendo que será autorizado, mas aguarde. Então, ok, aguarde, é uma mensagem até confusa, né? Mensagem confusa. Então, ok, aguarde, tá? Então, o controlador deveria dar aquela instrução assertiva. Maintain present flight level, mantém, ou então descent flight level 220, então autorizar, descent to flight level 220. Mas ele falou ok, stand-by, ele deixou aqui uma mensagem equivocada. E aí nós enfatizamos, controlador, você deve instruir no imperativo, ok? Muito cuidado. E o must take off immediately. Isso foi uma instrução emitida por um controlador de tráfego aéreo. Não tem you must take off immediately. Take off immediately. Evitar, tá? E muito cuidado, porque numa situação o controlador de tráfego aéreo, ele usou essa expressão, you mustn't, cuidado, mustn't. You mustn't take off. O controlador quer dizer, você não pode decolar, só que o must na negativa quer dizer proibição. E aqui gerou um conflito, porque o piloto entendeu que ele estava proibido de decolar e essa proibição advinha de uma situação técnica administrativa e não relacionada ao tráfego aéreo. Ele quer saber, por que eu estou proibido de decolar? A minha decolagem foi proibida por quem?
quando o controlador de tráfego aéreo queria que a aeronave não decolasse apenas isso. E nós vamos ver que ele não se valeu da expressão correta, não, né, a correção, né, um dos objetivos da boa comunicação foi infringida nesse momento aqui. Ok? Então, maintain position, cancel takeoff, e a gente vai ver aqui são outras expressões. Mas aqui ele usou o modal e ele não sabia que o modal na negativa quer dizer proibição, gerou ali um desconforto na comunicação entre piloto e copiloto, ok? E muito cuidado aqui, you should descend to flight level 230, o que quer dizer isso? Tá? Então, se eu quero que a aeronave desça, eu não posso falar you should descend to flight level 230, porque quando eu falo you should, eu estou dando uma sugestão. E por incrível que pareça, já houve situação em que o controlador, querendo que a aeronave descesse para determinado nível, ele usou o should. E o piloto não desceu, e houve uma discussão na fonia, o piloto falou, não, você falou que eu poderia, não que eu deveria. Então, se o controlador tivesse falado, descend, esse caso aqui, ó, descend to flight level 230, é uma ordem, controlador da instrução. Então, o controlador usou o should, mas entendendo que o piloto não tinha a alternativa de não descer. Quando o should é uma sugestão. Então aqui pecou na correção, no emprego correto da gramática. Muito cuidado com o serviço de controle. Então, em se tratando de tráfego aéreo, nós temos serviço de informação, que eu não vou falar aqui agora, que não é importante para a regra de tráfego aéreo, mas nós temos dois serviços interessantes, que é o serviço de controle e o serviço de assessoramento. E qual é a diferença? O serviço de controle, o controlador controla, o controlador instrui, o controlador orienta, desça, suba, descend, flight level, climb, turn right, turn left. Então, quando um piloto está voando dentro de uma área onde é prestado o serviço de controle, o piloto ele tem que obrigatoriamente obedecer ao controlador de tráfego aéreo. Em se tratando de uma área de assessoramento, o serviço prestado não é de controle. O serviço prestado é um serviço de assessoramento. E no serviço de assessoramento, o controlador de tráfego aéreo não ordena, não dá ordem, ele dá sugestão. E aí sim, tá? No serviço de assessoramento, o controlador de voo deve falar you should descend to flight level 050. Por exemplo, no serviço de controle, quando nós temos duas aeronaves em conflito, o controlador vai dar uma ordem, vai dar uma instrução. Qual a instrução? Turn right, climb, descend. E o piloto vai ter que obedecer, porque ele está dentro do serviço de controle, está sendo controlado. Numa área de assessoramento, quando o controlador pressentir um conflito, ele vai informar o tráfego e vai sugerir. You should descend, you should turn right, you should climb, you should descend. E nesse caso, caberá ao piloto a decisão. Então, olha só que interessante. Em relação aos verbos modais, na correção gramatical, é importante porque o controlador de tráfego aéreo, ele pode errar o tipo de serviço. Deixa eu ver aqui, tá? Então, serviço de controle é imperativo. Tá? Descend to flight level, climb to flight level, turn right, turn left e assim por diante. Suba, desça. Então, serviço de controle. O piloto não tem alternativa a não ser seguir a orientação do controlador de tráfego aéreo. No serviço de assessoramento, as aeronaves não estão sob controle. Tá? Então, nesse caso, o controlador pressentindo um conflito ou visualizando o conflito, ele informa o conflito e dá ao piloto uma sugestão para evitar aquele conflito, cabendo ao piloto, tá, a tomada de decisão. Tá? You should climb to flight level, e assim por diante. O que ocorre é o seguinte, no serviço de assessoramento, o controlador não pode usar o imperativo. Que se ele usar o imperativo, ele deixa de prestar serviço de assessoramento e passa a prestar um serviço de controle. Então isso aí pode até mesmo ter implicância na esfera da responsabilidade do controlador de tráfego aéreo. Então, no serviço de assessoramento, a responsabilidade por evitar conflito cabe ao piloto. Se o controlador usar o imperativo, ele invoca para si, ele chama para si essa responsabilidade e muda o serviço de tráfego aéreo. Olha que interessante. Então, serviço de controle, imperativo. Serviço de assessoramento,
né? Pode ser modal, tem que ser modal que o piloto, o controlador não ordena, não orienta, não instrui, ele apenas sugere. Então isso aqui é muito importante, nós já tivemos conflitos, problemas em área de assessoramento em que o controlador não tinha o direito de instruir, ele instruiu. Ou, como nós vimos, pior ainda, no serviço de controle, o controlador tem que usar imperativo para instruir e dar ao piloto uma sugestão que não cabe naquele cenário. Então, nós vemos que essas situações ocorrem quando uma das características da boa comunicação em fraseologia vem a ser infringida, que no caso estamos falando aqui da correção, tá ok? Então, trabalhamos aqui com a correção. Falta ainda falar sobre a concisão, clareza e precisão, tá ok? Para que você possa, caso queira, aprimorar a precisão, nós temos no outro curso, que é o curso de teste de proficiência lexical, nós temos um módulo que chama gramática comentada. E nesse módulo gramática comentada, voltado ao teste lexical, onde nós temos a intenção de preparar os pilotos e controladores de tráfego aéreo para aprender e fazer o uso correto da gramática, que é um dos itens avaliados no teste lexical. Aquele ensinamento ele é bem proveitoso para nós aplicarmos aqui também no estudo de fraseologia, né? Eu só estou falando que nós não vamos estudar gramática, tá? Mas, como eu disse, o inglês não é fraseologia, tá? Por isso que eu faço sempre a correção, muito cuidado, professor de inglês que não conhece regras da aula de fraseologia, é um perigo, tá? Mas nada impede que um professor de inglês conheça a regra de tráfego aéreo e passe da aula de fraseologia. Embora o idioma inglês não é fraseologia, ele é essencial para a fraseologia. Nós não vamos abordar aqui regras gramaticais dentro do nosso curso, mas nós chamamos atenção para que você estude e tenha um conhecimento. E nós mostramos aqui alguns exemplos onde a fraseologia foi comprometida e nós vamos ver acidente que já ocorreu pelo fato do controlador ou piloto pecar no item correção. E na eBianchi você tem acesso a esse curso aqui, tá ok? Nós estamos terminando a aula de hoje, entre em contato no nosso site, conheça os nossos livros, o resumão de inglês técnicos e também o livro sendo editado de fraseologia e tráfego aéreo pela editora Bianchi, tá ok? Contato com o professor Calazans, caso você queira um curso adicional, onde nós treinamos ao vivo, conversação entre piloto e controlador de tráfego aéreo, se valendo da fraseologia portuguesa e da fraseologia inglesa, tá ok? Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.